É possível perdoar uma traição? Quem traiu uma vez, volta sempre a trair? A internet interfere, favorece o ato de traição? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Venha comigo! Monogamia é um valor humano, é um valor moral e também não é observado por todos os povos, nem por todas as culturas. E não é tão antigo também esse conceito. Então, fidelidade é um valor combinado entre as pessoas, entre os parceiros. É um valor que, se o casal ou se as pessoas querem guardar, elas precisam determinar entre si. E algumas religiões fazem isso. Existem muitos casais onde a monogamia não é uma regra. São os casais que dizem ter uma relação aberta. Mas há uma diferença, mesmo nesses casais, o que é lealdade. Lealdade é desleal aquele que descumpre o combinado sem que o outro saiba. Então, isso nós vamos chamar de traição. E aí hoje nós vamos falar, muitas pessoas me escreveram e me perguntaram e querem que eu faça, continue falando sobre o tema traição, que nós já falamos em outro vídeo chamado Traição, a Dor que Não Passa. Você pode saber melhor ouvindo esse vídeo, cujo link está aqui na tela. Uma das perguntas que uma pessoa traída me faz é o seguinte: Yara, quem traiu uma vez vai trair outras vezes? De tudo depende da pessoa. Não é uma condição necessária. Muitas vezes pode existir uma traição eventual, ligada a uma condição atípica, um momento específico de um dos parceiros. Mas você vai perceber isso até pela reação do próprio infiel. Se a pessoa estiver culpada por isso, se arrepender, não é uma coisa habitual. Isso ocorreu eventualmente diante daquela situação, é diferente de um infiel que tem um histórico de infidelidade. Aquela pessoa que já traiu a primeira, a segunda, a terceira, que a infidelidade é uma coisa frequente na vida, que ele, na hora que é descoberto, se arrepende, porém não muito. É aquele arrependimento só para não perder. Então nós não podemos afirmar se a pessoa vai trair novamente ou não. Tem pessoas que não traem mais. Tem pessoas cuja experiência é suficientemente forte e o risco de perder aquela pessoa amada é tão grande que nunca mais aquilo passa e acabou. E muito pelo contrário, isso pode trazer inclusive benefício para o casal, porque o casal vai perceber aonde existia a vulnerabilidade, vai trazer mais entendimento, conversas, vai ser mais verdadeiro. Enfim, muitas vezes passar pelo pântano é uma condição necessária para chegar no paraíso. Então, depende. E tem aqueles que vão, e mesmo aquelas pessoas que já foram traídas mais de uma vez e que acabam tendo medo de sair da relação. Então, se você foi traído, olhe a situação, olhe para o seu parceiro, veja se isso é habitual ou não. Veja se foi uma condição eventual. Sinta o arrependimento real dele ou dela. E aí você decide. Outra pergunta que as pessoas me fazem muito é:
É possível perdoar? Sim, é possível. Se você se você sofreu uma traição eventual e você tinha um bom relacionamento com o seu parceiro ou parceira, você é amado e ama. Se esse parceiro ou essa parceira te tratam bem, te tratavam bem, e num momento específico aconteceu um deslize, uma falta de consciência, né? E se vocês conversaram, estabeleceram, combinaram, viram quais foram as vulnerabilidades de um e de outro que permitiram isso acontecer, é possível sim. Só que esse perdão tem que ser verdadeiro. O traído tem que chegar ao ponto de realmente poder falar: eu entendi isto, isso aconteceu, isso doeu, eu reconheci também a minha parte nisto, não culpa, não responsabilidade, mas a minha parte nisso, onde eu posso ter cooperado, e agora a relação está pronta para caminhar por um novo caminho, para transitar um novo caminho, mais verdadeiro, de maior entendimento, de maior cumplicidade, de maior entendimento entre as pessoas. Então, sim, é possível. Agora, se você está num relacionamento onde mais uma vez isso acontece, inclusive a neurociência diz que as pessoas que traem, o cérebro dessas pessoas se habitua. As pessoas que vão traindo, a primeira vez que traíram, elas se sentem muito mal. Elas se sentem culpadas. Na segunda vez, já nem tanto. E na terceira, a partir da terceira, começa a virar uma coisa habitual. Por quê? Porque o cérebro se acostuma com tudo. Ele cria um hábito. Então, se você está com uma pessoa que já é a segunda, terceira, quarta vez, opa, peraí. Não há justificativa, né? Não dá para você achar que você vai perdoar mais uma vez e que agora vai ficar tudo bem. É possível perdoar? É, porém nem sempre. Outra pergunta que eu recebi muito interessante: a internet coopera com os atos de traição? Sim, eu acredito que sim. Sabe por que eu acredito que sim? Porque o mundo virtual, ele favorece muito a fantasia. É muito legal quando você nós falamos no outro vídeo, né, de traição, das nossas carências. Todos nós somos carentes. Todos nós trazemos uma carência afetiva e nenhum companheiro, nenhum parceiro ou parceira vai preencher tudo em nós. Então sempre existirão lacunas a serem preenchidas. Se eu vou para um app e começo a conversar, começo a abrir campo, conversa daqui, fala dali, imagina de acolá, o que eu começo a fazer? Ali eu não estou vivendo uma realidade. Ali eu não estou tendo uma convivência onde eu vou ter que trocar experiência com o outro. Ali eu sou um personagem e o outro também. Eu apresento de mim o que eu quero e o outro também. E ali só acontecem coisas que atendam os desejos dos dois. Então, incita muito a fantasia, convida para que a gente viva só o lado ideal. Então, se você não quer trair, a melhor coisa não é ficar nesses apps. Por quê? Porque desse encontro virtual vai acontecer um encontro presencial, né? Porque até um certo ponto vai o virtual, depois existe a necessidade de conhecer a pessoa. Então você está abrindo uma porta para coisas que você não deseja que interfiram na sua relação aconteçam.
É a mesma coisa que uma amiga e um amigo, ou dois amigos, começarem a levar papos muito íntimos, muito eróticos, muito com um caráter meio sexual. Onde vai acabar isso? Então, a traição é sempre uma opção, é sempre uma escolha. Ah, aconteceu. Não, não acontece assim. É um processo. Quer dizer, se eu não quero correr o risco de ser infiel, eu não entro nesse processo. Porque depois que eu ativei muito o meu desejo, é muito mais difícil parar. Então, se eu quero preservar uma relação, se essa relação é monogâmica, se eu quero ser leal a essa relação, eu não vou abrir espaço para que essa relação possa ser ameaçada de alguma forma. Nós, em outros vídeos, falaremos, porque esse é um tema, eu acho que você concorda comigo, que esse é um tema bastante extenso e bastante complexo. Em outra oportunidade, nós voltaremos a abordar outras perguntas. Eu vou responder a outras perguntas que foram feitas no primeiro vídeo, a traição, a dor que não passa. Fique conosco, mande suas sugestões. Esse é um canal de autoconhecimento. Compartilhe com seus amigos, nos ajude a estender essa corrente de autoconhecimento o mais longe possível, porque essa é a nossa única intenção. Nós não ganhamos nada com isso. O nosso projeto é levar esse conhecimento o mais longe que der. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.